pastor Jarmute Jordão, nosso pastor da ADVEC Macaé. A paz. Amém? Glória a Deus. Você conhece Macaé? Até hoje, um irmão que eu vi, vim passar um final de semana em Macaé, aqui, eu não vejo ninguém. O pessoal vai para tudo que é lugar, vai lá. Quando você estiver lá, vá na nossa igreja. Estou vendo aqui um povo lá de Macaé. Obrigado, vieram aqui. O diácono Márcio ali, Deus abençoe. Quero agradecer ao pastor Silas, meu pastor, meu mentor, a oportunidade. É um privilégio, um prazer muito grande pregar na minha igreja. Sinto muito honrado de ser membro dessa igreja e mais honrado ainda quando eu tenho a oportunidade de pregar. É um púlpito alto, ali tem colegas que poderiam pregar perfeitamente aqui, vários. Então, é um prazer, um privilégio ter sido escolhido para ser o pregador dessa noite. Creio que Deus tem uma palavra e eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. Quantos querem ouvir essa palavra? Amém? Eu gostei muito de uma frase assim: não vai ser uma carinha feia. Diz aí, para quem está ao teu lado, fala assim: não vai ser uma carinha feia que vai roubar a tua fé. Eu gostei disso demais. Falei, pode ser o título da mensagem. Do jeito da Rose, né? Autêntico. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, no Salmo de número 105. Estou acompanhado ali da minha esposa, mas eu não gosto de apresentá-la não, porque ela é muito tímida. Mas se vocês a conhecessem, vocês veriam que eu sou um homem de oração. Alguém que quando conhece a minha esposa pode até não me conhecer como pastor, e não saber se eu sou um bom pastor, talvez não seja, mas vai saber que eu tenho bom gosto. Estou juntando gravetos, né? Salmo 105, a partir do versículo 16. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, falando de José. A palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Como fica claro, o texto está falando de José, o 11º filho de Jacó e uma das personagens mais importantes do livro de Gênesis, por que não uma das mais importantes do Antigo Testamento, já que uma terça parte do livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, vai falar dele, da história dele. E, a meu ver, uma das histórias mais lindas, mais emocionantes da Bíblia. A história de José é impossível você ler com o coração, né, e não se emocionar com José. Não chorar junto com José. E a vida dele é uma vida dividida em 4 capítulos, muito claros assim. O primeiro capítulo da vida de José compreende a sua infância e a sua adolescência na casa do seu pai. Nesse período, José, ele ajuda a tomar conta das ovelhas da sua família com seus irmãos. Mas a gente vê um José muito mais amigo do seu pai do que amigo dos seus irmãos, o que lhe rende o carinho do pai e o ódio dos irmãos. É nesse período que José tem 2 sonhos e assume aí o predicado de um sonhador. E esses 2 sonhos iriam marcar a sua vida, nortear a sua vida. O primeiro sonho, José sonhou que estava colhendo trigo com seus irmãos e o feixe dele se colocou de pé, enquanto o feixe dos seus irmãos o rodearam
e se curvaram diante do feixe dele. Uma indicação de que ele teria prevalência sobre os seus irmãos. E depois ele teve um outro sonho nesse mesmo sentido. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas, ou seja, o número exato de irmãos que ele tinha, vinham até ele e se encurvavam perante ele. Aí dessa vez até o seu pai, simbolizado pelo sol, achou que ele tinha pegado pesado demais. E a Bíblia diz que tudo isso só fez aumentar o ódio que os seus irmãos nutriam por ele. E esse ódio chegou ao ponto deles planejarem matá-lo. Quando eles estavam no campo e José se aproximando deles, e eles pensaram, vamos matá-lo. Mas a Bíblia diz que Rúben dissuadiu eles e eles lançaram José numa cova e ia passando por ali uma caravana de midianitas e eles decidiram vender José como escravo. Tiraram a roupa, a túnica principesca, a túnica colorida, o símbolo daquele ódio, e sujaram aquela túnica num sangue de cabrito que eles mataram e levaram essa túnica para Jacó e inventaram que José tinha sido morto por animais selvagens, quando na verdade eles estavam agindo como animais selvagens. Vendido como escravo, José então começa o segundo capítulo da sua vida, agora vendido no Egito para um cara chamado Potifar, o capitão da guarda egípcia. Esse é o segundo capítulo na vida de José. E na casa de Potifar, José começa a se destacar, José começa a ser bem-sucedido em tudo aquilo que ele fazia. Se tivesse um quadro na casa de Potifar, como esses quadros que tem no McDonald's, todo mês teria na parede a foto de José, o escravo do mês. Tudo que o cara fazia dava certo, e Potifar ficou tão impressionado com José que a Bíblia diz que Potifar colocou ele como o responsável, o administrador geral de tudo que ele possuía. Só que havia um problema. Nessa casa não era apenas Potifar que gostava de José. A mulher de Potifar parece que gostava de José muito mais. Ficou impressionada com um garotão de 18 anos e ela começou a cantar José, dar em cima de José de forma desesperada. José, além de competente, José era um garoto bem enquadrado, diz a Bíblia. E a mulher de Potifar foi encantada, José passeando para lá, para cá, com aquele vestidinho, e ela olhando as pernocas do menino, e ele ia entregar uma bandeja, ele pegava na mão, ia entregar um copo, ela não soltava, e piscava o olho, dava uma tapinha, e José cada vez mais constrangido com aquilo, até que um dia a Bíblia diz que a mulher de Potifar armou uma situação e partiu para cima de José, partiu para o ataque como uma loba no cio. Vem cá, você é meu, hoje você não me escapa. E a Bíblia diz que José tentou se desvencilhar, larga Deus, eu sou crente, sai para lá, sua doida, tentando sair. E ela agarra José, e José sai correndo e fica um pedaço da roupa de José. E ela, quando percebe que ela não vai conseguir nada com José, que aquilo que ela queria, ela não vai ter, então ela decide armar um circo contra José. Deve ter borrado a maquiagem, desgrenhado o cabelo. A Bíblia diz que ela começa a gritar, socorro! Ele quer me estuprar! Eu sei que eu sou horrível imitando mulher, mas tem que fazer, faz parte da mensagem. Claro, como não tinha câmera na casa, não tinha câmera, mais uma vez a roupa de José serviu para enganar alguém e para prejudicá-lo. 2 vezes a roupa, o que é que significa, pastor? Nada, só coincidência. Eu achei interessante. E claro, José era preso. A esposa de Potifar, por causa de uma mentira, lança José na prisão. Então começa o 3º capítulo na vida de José. José na prisão, José presidiário. E certamente esse é o capítulo mais contraditório, a fase mais difícil, mais contraditória da vida de José, da trajetória dele. Porque tudo que José tinha feito, meu irmão, foi sonhar. José era um cara bom. José não prejudicou ninguém. José fazia bem o seu trabalho.
José foi fiel a Potifar, fiel a Deus. Ele não fez nada de errado, mas o que ele ganhou em troca da sua fidelidade, da sua retidão? Uma prisão. Por isso, esse é um momento mais contraditório de sua vida. Na prisão, José conhece dois caras, um copeiro e um padeiro, que serviam a Faraó e estavam presos lá, se tornaram companheiros de cela de José. E os dois tiveram dois sonhos que José interpretou na marca, diz a Bíblia. Diz que o copeiro seria levado ao seu posto novamente e que o padeiro seria punido com enforcamento. E como José profetizou, interpretou o sonho, as coisas aconteceram. Só que a Bíblia diz que o copeiro não se lembrou de José depois que voltou ao seu posto. 2 anos depois, mais 2 anos de cadeia, Faraó teve sonhou 2 sonhos, e nesse momento não havia quem interpretasse o sonho de Faraó, e finalmente o copeiro se lembrou de José e disse assim, tem um moço hebreu lá na prisão, esse cara sabe interpretar sonho. Então José foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, e aos 30 anos de idade, depois de 13 anos, finalmente José, ele é tirado da prisão, deixa de ser prisioneiro, e começa então o 4º capítulo e último capítulo, a última fase da sua vida, que é a fase da realização dos sonhos, José no palácio. José se torna então governador de todo o Egito, se torna a 2ª pessoa mais importante naquele reino e uma das pessoas mais influentes do mundo, porque o Egito era uma potência, era a potência daquela época. E como o próprio José havia predito, interpretado o sonho de Faraó, ele administra 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, 7 anos de seca. E o único país que estava preparado para aquele período de seca era o Egito. Por isso, toda aquela região acabou correndo para o Egito para comer na mão de José daquilo que ele havia estocado. E entre as pessoas que iam para o Egito comprar alimento com José, chuta quem apareceu lá? Os irmãos de José. Aqueles que o lançaram na cova e que o venderam. E sem passar pela cabeça deles, sem terem a mínima ideia de que estavam diante do irmão vendido, do irmão escravo, porque já se passaram aí 20 anos, mais de 20 anos, porque 13 anos, mais os 7 de fartura, mais de 20 anos. Eles não imaginavam que estavam se encurvando e concretizando o sonho que eles tanto odiaram. E eles estavam se encurvando diante de José, agora o governador do Egito. Essa é a história de José. Uma história que nos mostra de uma maneira muito clara como Deus coloca sonhos no coração de alguém. E como Deus conduz esta pessoa através de diversos obstáculos, permitindo ódio, permitindo conflitos, permitindo provações, aparentes injustiças, para que, finalmente, esse Deus que sonhou lá no início e que colocou esse sonho no coração de alguém, esse Deus conduz essa pessoa para o fim que ele pensou no início. É como eu vejo a história de José, e é como descreve o Salmo 105 que nós lemos no princípio. A história de José é vista exatamente assim pelo salmista. Uma história de um Deus que conduz os fatos, que estabelece os capítulos na vida de José como se escreve uma história, para conduzir ao fim que ele pensou desde o início. Diz lá no Salmo 105, no versículo 16, chamou a fome sobre a terra. Eu acho interessante isso. Ou seja, aquela fome, aquela seca não foi um fato natural. Não foi um fenômeno da natureza, uma estiagem natural. Foi Deus que fez aquilo. E em seguida diz, mandou perante ele José, que foi vendido por escravo. Ou seja, aqueles acontecimentos, interessante que quando José sai de Hebrom e vai para Siquém, ele não encontra os seus irmãos em Siquém, ele vai para Dotã.
porque em Dotã era uma rota em direção ao Egito. Deus conduziu os fatos para que José fosse para o Egito. Não era uma má sorte, não era um azar, não era simplesmente o ódio dos irmãos, mas um Deus conduzindo os fatos. O versículo 19 diz: até o tempo em que chegou a sua palavra. Eu hoje estava falando com um amigo e o amigo disse: José errou ao declarar os seus sonhos. Talvez tenha errado. Mas os sonhos de José e aquela declaração, mais do que uma imaturidade de José, era Deus levando-o a declarar, porque eram palavras proféticas. Olha o que diz o Salmo 105. Até o tempo que chegou a concretização, a realização daquilo que ele profetizou, daquilo que ele declarou. Foi Deus que chamou José para viver aquela história. Ao olhar essa história que Deus escreveu, ou a história de homens de Deus, mulheres de Deus com quem eu converso, ou olhar a minha própria história, eu vejo que obstáculos fazem parte da vida de todo sonhador que Deus chama. Quando Deus coloca os sonhos no coração de alguém, Deus traça um caminho, uma trajetória para esta pessoa. Se o roteirista da sua vida for o mesmo roteirista da história de José, é certo que haverá obstáculos. E isso parece ser uma regra universal, que diz que não haverá realização de sonhos sem obstáculos. Que ninguém vai chegar ao sucesso sem muito trabalho, sem muito sacrifício. Que não haverá Canaã sem deserto, nem cruz, nem glória sem cruz. Sempre haverá esses obstáculos na vida de um sonhador. A trajetória de José revela 4 obstáculos que todo sonhador vai enfrentar. Quantos obstáculos? Pelo menos são os que eu vou falar aqui. Claro que existem outros. Eu vejo 4 obstáculos na vida de José que todo sonhador terá que enfrentar. Primeiro, número 1. Se você é um sonhador como José, você será desacreditado, invejado, odiado, especialmente por pessoas próximas a você. Eles não debocharam de José por causa de sua túnica. Eles não odiaram ou não invejaram José só por causa da sua túnica. O ódio aumentou e se concretizou a ponto de querer matá-lo por causa dos sonhos. O que mais incomodava os irmãos de José não era o que ele vestia, mas o sonho que ele carregava dentro dele. Por isso, você, sonhador, se prepare para o ódio e para a inveja. O mundo à sua volta, ele não será receptivo aos seus sonhos. Normalmente, ele será hostil. Obstáculo número 2, que o sonhador enfrentará, é o afastamento temporário de pessoas que você gosta. Ninguém alcança sonhos mantendo os mesmos níveis de amizade, de proximidade. Essa pessoa que tem sonhos grandes, ela terá que ir menos a festas, ele terá que dar um tempo de redes sociais, ele terá que, às vezes, se afastar de amigos que ele gosta, porque não é possível manter o mesmo nível de proximidade se eu tenho sonhos grandes. Isso é uma regra. Abraão teve que deixar Ur, José teve que deixar Canaã, Neemias teve que deixar a Pérsia, até Cristo teve que deixar o céu. Você quer passar numa prova? Você quer ser doutor? Você quer ser doutora? Então você tem que se afastar de algumas pessoas que você gosta. Você tem que ir menos a festinhas. Você tem que viver um tempo isolado, porque isso faz parte de um sonhador que tem sonhos grandes. Não se estuda em grupo. Estudar, se preparar é sempre um trabalho solitário. Por isso a maior parte das suas batalhas será você e Deus. Por isso que, para cumprir o que Deus tinha para a vida de José, Deus tinha que tirar José de Canaã.
Foi doloroso? Foi difícil? Foi. Mas não se faz um José do Egito em Canaã. Só se faz o José do Egito no Egito. Deus tinha que tirar ele do conforto da casa dele. Se prepare para o obstáculo do afastamento. Terceiro obstáculo, todo sonhador terá que enfrentar tentações. E eu não vou lhe enganar, são muitas. Pastor, eu não tenho como viver uma vida sem ser tentado. Comecei um discipulado com alguém essa semana e alguém me pediu isso. Pastor, eu não me batizei ainda porque eu sou muito tentado e é difícil, sabe? Esse negócio assim de tentação, não tem como o senhor fazer um negócio para eu não ser tentado. Eu falei, não! Não há caminho possível. Não há como. Nem mesmo Jesus se vê o livro das tentações quando esteve aqui nessa terra. Nem eu, nem você, nem José, nem ninguém. Pessoas e situações vão tentar você. E nem sempre essas tentações serão sexuais. Mas toda tentação tem o poder de chamar sua atenção, de tirar o seu olhar. E o propósito das tentações é sempre o mesmo: desviar você do seu alvo, desviar você do seu sonho. O que fazer, pastor? Infelizmente não há um atalho. É preciso decidir firmemente não se contaminar. Porque os manjares, os pratos coloridos de Nabucodonosor serão colocados diante de você quase sempre. É preciso você não se deixar levar pelo cheiro do guisado e não trocar a sua bênção por um momento de prazer. É importante você não se encantar com as brincadeiras de Dalila, porque ela vai deixar você cego. Não há um atalho, não há uma fórmula para vencer tentações. É preciso se revestir de Deus. É preciso saber que você vai enfrentar tentações no caminho da realização dos seus sonhos. Quarto e último obstáculo que gostaria de destacar na vida de José e na vida de todo sonhador é o obstáculo do tempo. Para contar a história de José eu levei 20 minutos, mas para viver isso José levou 20 anos. É muito tempo. Ele foi testado. Se ele dissesse assim, olha, Deus vai me levar ao trono, a ser uma das pessoas mais importantes do Egito. Se você visse José, 15 anos, 20 anos afastado de casa, barbudo, sujo, dentro de uma masmorra, de um cárcere, você iria rir dele. Porque o tempo foi levando José para um caminho que parecia cada vez mais distante do sonho dele. Cada vez mais distante daquilo que Deus colocou no coração dele. Por isso, todo sonhador, eles têm que estar preparado para lidar com a espera. Ele tem que estar preparado para ser paciente e lidar com a demora. Porque haverá horas, haverá dias em que você vai pensar em desanimar por causa da demora. Não foi fácil para José e talvez não esteja sendo fácil para você. Mas a pergunta mais importante desta mensagem é: o que esses obstáculos exigem de um sonhador? O que é que eu preciso fazer para vencer esses obstáculos? Você está pronto aí? Primeiro, esses obstáculos exigem que o sonhador não perca os seus sonhos de vista. Diga para alguém que está ao seu lado, diga assim: não perca os seus sonhos de vista. Eu estava, semana passada, vendo aquele filme Pequeno Príncipe. Eu estava com meu pequeno príncipe e com minha pequena princesa. E uma frase me chamou muita atenção. A menina diz para aquele cara lá, que era o príncipe que cresceu, diz assim: o problema não é crescer, ou seja, o problema não é ficar adulto. O problema é se esquecer. Porque ele havia se esquecido dos sonhos. À medida que a vida se desenrola, à medida que a gente é cercado pelos problemas, pelas circunstâncias da vida, do dia a dia, nós corremos o risco de nos esquecer dos nossos sonhos, de perdê-los de vista. Porque a gente fica tão
preocupado com as demandas da vida. A gente fica tão marcado pelas derrotas, pelas pancadas, pelas trairagens, pelas batidas, que a gente acaba perdendo os sonhos de vista. E porque a gente fica olhando para as ondas, a gente se esquece o motivo pelo qual a gente saiu do barco, para viver um milagre, para se encontrar com Jesus, para ter uma experiência transformadora. Mas as ondas nos roubam esse olhar. O dia a dia faz a gente se esquecer do porquê a gente está vindo à igreja, do porquê a gente é crente. O escritor de Hebreus diz algo muito interessante sobre Jesus. Hebreus 12, 2. Ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, olha aqui, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra de Deus, à destra do trono de Deus. O texto está dizendo aqui de forma bem clara que pelo que estava proposto, Jesus suportou a cruz. Ou seja, como é que Jesus venceu aquele obstáculo? Olhando para aquilo que lhe estava proposto, mirando aquilo que lhe aguardava, olhando, pensando no sonho, não olhando para a cruz, mas olhando para o sonho proposto. Você pode fazer o mesmo, eu posso fazer o mesmo. Como? Olha, coloca uma foto da casa que você quer, do carro de verdade, e olha. Eu já li sobre pessoas que passaram em concurso, colocar o salário que elas queriam ganhar sobre a cama, no armário, onde escove o dente, em todo lugar. É esse salário. Olha para o teu sonho. Olha para o título, diz assim, escreve com letras garrafais, é isso aí que eu vou chegar, é aí que eu vou chegar. Veja todo dia, veja o teu sonho, olhe para o teu sonho, olhe. Sonhos não estão no passado. Sonhos, não adianta você ficar remoendo, porque me traíram, porque eu fui justiçado, porque me jogaram num poço, porque sonho tem a ver com o futuro. Por isso você não pode ficar olhando para o passado, nem para os problemas do presente. Devemos fazer como Paulo. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não olho para os problemas, eu não olho para esse momento, eu olho para o meu sonho, eu olho para o meu alvo, eu olho para aquilo que Deus colocou no meu coração. Esse é o meu alvo. Paulo está dizendo: se eu olhar para o passado, eu vou perder os meus sonhos de vista. Número 2, os obstáculos exigem que o sonhador dê sempre o seu melhor. Diga assim: dá sempre o melhor. Primeiro, não perder o sonho de vista. Segundo, dá sempre o melhor. E essa é uma das coisas que eu acho mais interessantes em José, mais impressionantes. Era a capacidade que ele tinha de dar sempre o melhor. Mesmo quando o trabalho era imposto, mesmo quando o trabalho não era nobre, mesmo quando não era aquilo que ele se candidatou para fazer, ele foi imposto. Mas se ele tinha que fazer algo, ele fazia bem feito. Ele dava o melhor. Eu acho isso interessante. Muitas pessoas confundem o que é sucesso. As pessoas acham que ter sucesso, muita gente acha que ter sucesso é ter dinheiro. Tem muita gente que acha que sucesso tem a ver com posição social. Ou sucesso tem a ver com eu fazer algo que tem aprovação, a admiração das pessoas. Não. Sucesso tem a ver com uma realização pessoal. E não necessariamente com ter dinheiro ou ter posição social. Um repórter perguntou a uma cantora americana famosa, entrevistando essa cantora, perguntou para ela, disse assim: o que é que mudou na sua vida, daquela época que você cantava nos bares, para agora que você é uma pessoa de sucesso? E ela respondeu, o repórter quase cortando ele, asperamente: agora eu tenho sucesso? Não, agora eu tenho fama e dinheiro, mas sempre tive sucesso. Mesmo quando eu cantava nos bares, eu era uma pessoa de sucesso, eu nunca fui uma fracassada.
Eu falei, mas é isso mesmo. José teve sucesso em todas as etapas da sua vida, porque deu sempre o seu melhor. Na casa do seu pai, ele era um filho de sucesso, era o filho mais querido. Na casa de Potifar, ele era escravo, mas era o escravo mais querido. Na prisão, ele era amigo do carcereiro, até como presidiário. O cara era um presidiário de sucesso. Não foi o palácio que fez de José um cara de sucesso. O palácio só revelou que ele sempre foi alguém de sucesso, porque dava o seu melhor. Deu o seu melhor. Por quê? Porque foi na prisão, ministrando a um copeiro, que José foi levado ao palácio. Não, eu estou na prisão, então não vou ministrar para ninguém. Então eu faço esse trabalho aqui, esse daqui não é o meu sonho, eu vou fazer de qualquer jeito, mesmo que não seja o seu sonho, mesmo que não seja aquilo que você ansiou, que Deus colocou no teu coração, não seja o teu alvo ainda. Hoje, fazendo o que você está fazendo, dê o seu melhor, porque é isso que vai te levar ao palácio. Terceiro, os obstáculos exigem do sonhador, foi uma palavra um pouco difícil, resiliência, que é a capacidade de se adaptar às mudanças. Está tudo bem, de repente as coisas mudam. E você não pode se deixar dominar por sentimentos ruins, porque a vida é assim. Se você sair da igreja ali e olhar a geografia, você vai ver que a geografia é irregular. Ela não é linear. Se você olhar o tempo do ano, você vai ver as estações. Quente, frio, calor, chuva. A vida não é linear. Ninguém acorda todo dia numa manhã de primavera. De vez em quando a gente enfrenta uma noite fria de inverno. Ninguém vive a vida o tempo todo na montanha. De vez em quando a gente passa por um vale. Por isso que a gente precisa ter essa capacidade de não se desanimar diante das mudanças. E por que isso é necessário, pastor? Por causa disso. Porque na trajetória de um sonhador, haverá dias, haverá momentos em que ele vai experimentar fracassos. Sou crente, pastor, como é que você está pregando isso? Vai, meu irmão. Tem dia que vai ter dia de poço. Vai ter dia de injustiça. José que o diga. E nesses momentos, sentimentos de autopiedade, sentimentos, vontade de desistir, de parar, de jogar os sonhos para o alto. Pode ter certeza, sentimentos assim vão tentar tomar conta de você. Eu fico imaginando, pessoal, eu acordo todo dia feliz. Meu irmão, se alguém acorda todo dia feliz, a pessoa está sempre de bom humor, ela está rindo para tudo que acontece, ela está dando tchau para todo mundo, até desconhecido na rua, tem que diminuir a dose de remédio, não está legal. Essa pessoa está com problema. Porque isso não é normal, cara. O normal é a gente passar por fases da vida que parece não fazer sentido. Por isso que a resiliência é tão importante. Há momentos que você vai lutar e a sua fé vai ser confrontada, vai ser abalada. Que você vai achar que é desvantajoso ser fiel. Que você não vai encontrar sentido em continuar dando oferta e dando dízimo, porque as coisas vão pegar. E sabe o que é mais perigoso nesse momento? É a gente deixar de acreditar. É a gente parar de sonhar. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, conta a história de Jairo. A Bíblia diz que Jairo vai procurar Jesus porque a sua filha pré-adolescente está à beira da morte. E Jairo quer que Jesus vá com ele à sua casa para orar por sua filha, porque a sua filha está terrivelmente doente. E Jesus começa a caminhar com Jairo em direção à casa de Jairo, mas de repente chega alguém e diz para Jairo: Jairo, a tua filha está morta. Não adianta mais você incomodar o mestre. Aquele era um momento crítico, o momento mais difícil na caminhada de Jairo com Jesus.
Aquele era o momento para Jairo perder o sentido. Por que eu estou caminhando com Jesus? Por que eu estou buscando? Porque aquilo que eu sonhava, aquilo que eu queria, aquilo que eu buscava, se perdeu. Perdeu o sentido. Só que a Bíblia diz que Jesus ouviu essa mesma palavra. E Jesus disse algo imediatamente para Jairo. Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu não posso ter medo e crer ao mesmo tempo. E esse vai ser o conflito. Jesus diz para Jairo: deixa o medo dessa mudança repentina, dessa notícia que você recebeu. Não deixa esse medo tomar conta de você. Crê somente. Porque ou o medo expulsa a fé, ou a fé prevalece sobre o medo. Mas, querido, em nome de Jesus, não deixe de sonhar por causa do medo, por causa dessa notícia, por causa do que te disseram, por causa de uma cara feia. Não deixe de sonhar. Não temas. Creia somente. Creia somente. Creia. Na fase mais difícil da vida de José, e talvez essa esteja sendo a fase mais difícil, mais crítica de sua vida, eu acho interessante a maneira que o escritor de Gênesis escreve, porque ele espera o momento mais crítico. Diz lá no final do capítulo 39, quando José é jogado na prisão, quando José injustamente é jogado na prisão. Imagine como estava o emocional de José, as dúvidas que estavam na cabeça de José, os questionamentos. Será que Deus está comigo? Será que tem valido a pena ser fiel? Aí o escritor de Gênesis lá, Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, ele na prisão, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Faça assim com sua mão, por favor. Essa é a minha oração sobre a sua vida nessa noite. Mesmo que esse seja um momento difícil, um momento crítico que você está passando, a minha oração é que o Senhor estenda sobre você a sua benignidade. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Você recebe essa palavra? Resiliência, meu irmão, porque Deus está com você. Levanta a cabeça. Toma um banho. Veste a tua melhor roupa. Se você for homem, faz a barba. Sai de casa, igual José faz a barba. Se você é mulher, se maquia. Sai de casa. Toma um sol. Faz a posição do super-homem assim, ó. Baixa a cabeça não. Chama Deus para caminhar com você. Fala com Ele. Ele está com você. Mas não fique nessa prisão de medo, de angústia, olhando para o que está acontecendo. Não fique nessa prisão. Esteja pronto para aceitar o convite de Deus, para sair e viver aquilo que Deus sonhou para você. Esteja pronto. Pastor, é um momento difícil, mas se Deus está falando comigo nessa noite, eu vou me levantar, eu vou fazer a barba, eu vou me vestir, eu vou voltar a cor do rosto e eu vou viver aquilo que Deus sonhou para mim. Quarta e última coisa, qualquer que seja o preço, mantenha-se fiel ao Senhor. Não perca o seu sonho de vista. Dê sempre o seu melhor. Seja resiliente. E qualquer que seja o preço, mantenha-se fiel. Perguntaram para Billy Graham, qual o segredo do sucesso do seu ministério? Billy Graham disse: todos esses anos eu tenho sido fiel ao Senhor, fiel à minha igreja e fiel à minha família. Que Deus nos dê poder. E eu peço esse poder a Deus. Não simplesmente poder para falar em línguas estranhas. Não apenas poder para ministrar dons espirituais. Mas poder para resistir às tentações e poder para ser fiel a Deus.
José poderia ter se entregado à mulher de Potifar, José poderia, e não faltava desculpas. Onde Deus me jogou? Deus não está comigo. Ninguém vai saber. É melhor ceder. Eu não vou sofrer nada. Mas você quer ver alguém de sucesso de verdade? É alguém que está disposto a pagar o preço da fidelidade. Porque não há sucesso de verdade sem vida fiel. A infidelidade leva o homem para uma área de conflito, de tristeza, de dor, de angústia, de cegueira. Ele sai do caminho que Deus planejou, ele sai da rota que Deus traçou. A rota de José foi uma rota de muitos obstáculos, mas a fidelidade dele levou ele para o lugar que Deus tinha pensado. Ele disse para os seus irmãos: foi Deus que me mandou para frente. Foi Deus. Não, eu não tenho ódio contra vocês, porque foi Deus que me trouxe aqui para que tudo isso acontecesse. Quantas pessoas começam bem a vida, com bons sonhos, e são pessoas boas, sabe? São pessoas cheias de boas ideias, dispostas a fazer a diferença. Pessoas fortes, inteligentes para o trabalho. Deus tem propósitos maravilhosos para a vida dela. Mas elas não conseguem ser fiéis a Deus. E por isso fracassam. Quem sabe você, nesse momento da sua vida, você se afastou dos sonhos que Deus sonhou para a sua vida. Quem sabe você se afastou daquela vontade de Deus boa, agradável e perfeita. Por isso a sua vida não está boa, não está agradável e não está perfeita. Talvez você tenha tomado um caminho e transformado a sua vida num pesadelo acordado. Mas mesmo que você ache que já passou o tempo, os planos de Deus ainda estão de pé para a sua vida. Por isso Deus trouxe você aqui. Por isso Deus marcou esse encontro com você. Por isso você está vivo, porque não era para você estar vivo e você sabe disso. É porque Deus pode consertar isso. Deus pode trazer você para o lugar que um dia você saiu. Quando a gente olha para a trajetória de José, a gente vê um Deus roteirista. Um Deus que escreve cada linha nos detalhes. Um Deus que sabe a hora certa de virar a página. Um Deus que sabe iniciar um novo capítulo no tempo programado. E Ele faz isso não apenas na vida de José, Ele faz na nossa vida. Porque Ele sabe desde o início qual será o final. E Ele escreve um roteiro. E eu gostaria que você recebesse aquilo que o Espírito ministrou no meu coração hoje à tarde. Tudo isso que você tem passado, esteja certo, são apenas os capítulos intermediários da sua vida. Vai chegar um novo capítulo. Vai chegar uma nova fase. Porque se o teu roteirista é o mesmo roteirista de José, às vezes ele permite que algumas coisas se compliquem, pareçam que não tem solução. E às vezes somos nós mesmos que complicamos aquilo que ele planejou. Complicamos nossa história. Mas ele permite tudo isso para dar mais colorido ao final. Para aumentar o sabor da vitória. Mas ele nunca sai do controle da nossa história. E ele está conduzindo a história para o fim que ele planejou. Ele diz lá em Jeremias 29:11: bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Eu queria que você dissesse para alguém que está ao seu lado, por isso eu creio que a qualquer momento o capítulo vai mudar. E eu queria que você dissesse isso para alguém que está ao seu lado nessa noite. Hoje, Deus está mudando o capítulo da tua vida. Claro que Ele te convida. Ele não vai fazer isso se você não quiser. José, Faraó está te chamando. Não, eu não quero fazer a barba. Eu não vou sair daqui, dessa prisão, desse lugar horrível, desse lugar de dor. Eu quero ficar aqui.
vai ficar. Mas hoje há um convite para um novo capítulo. Uma professora de crianças estava falando sobre a história do bisavô de José, Abraão. Sobre aquele momento quando Abraão vai oferecer Isaac. E você sabe que a professora de criança, né, ela sempre fala com muita, como é que eu diria? Com muita representação, de forma muito teatral, né? Como tem que ser, né? Como você fala para a criança, né? Dramática, de forma muito dramática, com muita expressão facial, com muito gestual. E ela está lá falando para a classe de crianças. E as crianças estão lá, petrificadas, olhando para ela, completamente envolvidas com uma história. E ela diz: Abraão estava em silêncio. O coração de Abraão batia forte. As suas mãos suavam. Ele estava ansioso. Sua mente estava em conflito. Ele estava preocupado. Será que eu vou conseguir sacrificar o meu próprio filho, meu filho amado? E de repente ela diz, Isaac quebra o silêncio e diz: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas não estou vendo o cordeiro. Naquele momento a voz de Abraão embarga. Abraão segura o choro, porque ele sabia que ele tinha que sacrificar o seu filho. E Abraão diz: meu filho, o cordeiro, Deus proverá. E ele continua caminhando com dificuldade com seu filho. E finalmente eles chegam ao lugar do sacrifício. E Abraão deita Isaac naquele altar improvisado. E Abraão coloca a venda sobre os olhos de Isaac. Ela está dizendo, porque ele não ia conseguir matar o seu filho olhando para os olhos dele. Ele não queria ver os olhos do seu filho. Então ele, com muito esforço, a sua mão tremia, ele pegou o cutelo na mão. Naquele momento uma lágrima rola dos seus olhos. As suas pernas estavam trêmulas. Ele olha para o pescoço do seu filho e ele se prepara para desferir o golpe. Aí de repente uma criança grita de lá, uma menina fala: para, professora, para, eu não quero ouvir mais, não quero ouvir mais. Aí uma outra olhou para ela e falou: deixa de ser boba, essa história é de Deus, e as histórias de Deus sempre terminam bem. Eu queria que você ficasse de pé. Diz para quem está ao teu lado, fala assim: se não está bem, é porque não é o último capítulo. Deus vai virar essa página. Deus vai mudar esse capítulo. Deus está escrevendo a tua história e Ele vai te conduzir ao lugar que Ele planejou para você. Não se abata com a prisão. Não perca a sua fé por causa de uma carinha feia. Talvez você esteja isolado, tem que estar mesmo em algum momento. Talvez você esteja vivendo o momento mais crítico da sua vida, mas ouça o que Jesus disse para Jairo: Jairo, a menina só dorme. Não tenha medo, creia somente, creia. Deus está no controle disso aí, meu amigo. Mas agora eu quero orar por duas classes de pessoas. E antes da gente encerrar, a gente vai fazer essa oração por você, que é alguém tão especial, que Deus preparou esta noite para receber você. Eu quero orar por você que quer ter um encontro pessoal com Jesus. Não um Jesus dos livros, não um Jesus da gravura, mas um Jesus vivo que está aqui nesta noite. Um Jesus que te conhece, um Jesus que falou com você durante essa mensagem, que está falando ao teu coração agora. Ele te ama, Ele tem um plano para você. Como Ele tinha um plano para a vida de José, Ele tem um plano para você.
Talvez a sua vida esteja esse pesadelo, mas Ele pode mudar esse capítulo. Ele pode mudar a tua história radicalmente hoje. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele tem uma vida nova, ele tem uma história nova para você. Talvez você diga assim, poxa, se eu pudesse começar de novo. Se eu pudesse rasgar essas páginas, se eu pudesse apagar. Olha, o Evangelho te permite nascer de novo. Essa é a sua chance. A chance de começar de novo. Uma nova história com Deus. Eu quero orar por uma outra classe de pessoas. Eu quero orar por você que quer receber Jesus hoje como Senhor da sua vida. E eu quero orar por você que está afastado. Por você que não conseguiu resistir. Por você que desistiu por causa da demora. Por causa das tentações. Por causa das crises, das dificuldades, dos obstáculos. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer que não desistiu de você. Para dizer que os sonhos dele ainda estão de pé. Por isso que ele tem mantido você vivo. E por isso que ele trouxe você aqui nesta noite. Se você quer ter essa experiência transformadora. E se você quer voltar para Jesus hoje. Eu vou pedir que você peça licença no seu lugar. Onde você estiver. Esta igreja vai orar por você. Peça licença agora. Esse é o seu momento. É o momento de você dizer, dá licença. Eu vou ali mudar a minha história. Eu vou ali viver um novo capítulo que Deus tem para mim. Pode deixar o seu lugar. Pode deixar, pode vir. Pode vir. Deus falou com você. Venha. Venha. Isso. Isso, isso. Isso, vença a timidez. Vença a vergonha. Eu quero declarar que você é livre para sair do seu lugar. Você é livre. Você pode sair daqui do mesmo jeito. Mas você pode sair daqui com uma vida transformada. E ter a melhor noite da sua vida. E a partir de hoje viver os melhores dias da sua história. Depende dessa decisão. Depende dessa decisão. Sabe o seu lugar? Isso. Vem aqui. Talvez você, pastor, eu estou me sentindo aqui emocionado. Não é emoção, não. É o Espírito Santo falando com você. Ah, pastor, mas eu estou sem força. Peça ao crente que está ao seu lado. Diga para ele assim, me ajuda, me leva lá na frente. Ó, está vindo com a filhinha dormindo. Isso aí. Venha. O importante é você tomar essa decisão. A Bíblia diz que não basta eu crer no coração, eu preciso declarar. Você vir aqui à frente, é isso, você vai estar declarando. Você vai estar declarando. Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Venha aqui à frente, venha declarar, venha confessar Jesus. Isso. Se você quer continuar seguindo nessa trajetória, você só é permanecer onde você está. Mas lá em João, Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se você está aqui é porque você crê. Se você está aqui é porque você tem fome de Deus. Então ouça Deus falar com você. Siga. Ouça a voz de Jesus. Mude essa história, mude essa trajetória. Você está indo para o abismo, rapaz. Você está indo para o abismo e o Senhor está falando com você. Oh, sinto uma graça de Deus aqui nesse lugar. Eu vejo pessoas fazendo um esforço imenso. Deixa o Espírito Santo falar com você. Hebreus diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que muita coisa que eu falei aqui é a tua história, é a tua vida. Pastor, será que Deus me trouxe aqui para falar a minha vida, a minha história? Sim, porque Ele não desistiu de você.
Porque Ele quer mudar a trajetória da tua vida. Sem Deus, tu não vai resistir às tentações. Sem Deus, você não vai conseguir vencer os obstáculos. Oh, aleluia! Glória a Deus! A gente tem um horário. Eu vou passar aqui o pastor Odilton. Mas se você quiser vir ainda durante a oração, você pode vir. Deus te abençoe.